Olá, Monique, tudo bem? Você já parou para pensar na importância de visitas regulares ao dentista para pacientes com Alzheimer? É muito importante mesmo. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta principalmente a memória do paciente. Mas não é só isso. Não se sabe ainda exatamente de onde ela surge, mas com o avanço da doença, o paciente começa a ter dificuldade em realizar tarefas simples do dia a dia, como, por exemplo, se alimentar, se comunicar e sair sozinho para fazer tarefas que ele costumava fazer. E não para por aí. Os pacientes com Alzheimer começam a ter a sua higiene oral prejudicada. Isso pode gerar um acúmulo de biofilme dentário, ou placa, como costumam chamar, tornando a cavidade oral um ambiente perfeito para várias doenças como a periodontite, por exemplo. Nossa, mas a periodontite é uma doença muito séria. É aquela doença que faz com que o paciente fique com os dentes moles e depois perca esses dentes, comprometendo a função e estética oral, não é? É sim, Monique. Quando as bactérias presentes na cavidade oral estão em desordem, por causa da higiene inadequada e de outros fatores de risco, ocorre o crescimento das bactérias mais relacionadas a situações de doenças, porque o ambiente fica mais favorável para que elas se estabeleçam. Somado ao tempo que esse processo ocorre na pessoa, depois de um longo período, a gente vê os primeiros sinais da periodontite surgindo. O problema é que ela não dói, né? Aí as pessoas costumam não dar muita atenção aos primeiros sinais, como o sangramento gengival. A periodontite é responsável pela perda dos tecidos de suporte dentário, como o osso, gengiva, entre outros, e, em consequência, a perda dos dentes. Uma das bactérias que encontramos em maiores quantidades quando a doença está ativa é a Porphyromonas gingivalis. Talvez você já tenha ouvido falar dela, porque volta e meia ela aparece em reportagens. Verdade, já vi sim. Que bom que você falou sobre o sangramento gengival não ser normal. As pessoas normalizam tanto, não é? Mas não é normal, porque gengiva saudável não sangra. E a periodontite, sendo uma doença inflamatória e multifatorial, pode ser ainda mais prejudicial para os pacientes com Alzheimer. Porque, segundo alguns estudos, a carga inflamatória sistêmica da doença periodontal pode contribuir para o aumento da inflamação no cérebro e promover danos oxidativos ao sistema nervoso central. Verdade. Mas esse processo não é tão simples e ainda precisamos de estudos em humanos, bem conduzidos, para entender melhor essa relação. Acontece que já se sabe que o aumento da carga inflamatória sistêmica, provocado pela periodontite, estabelece relações com outras doenças, como diabetes e algumas doenças cardiovasculares. E, aparentemente, na doença de Alzheimer, ocorre um aumento da neuroinflamação com pró-ativação das células da micróglia, na deposição de beta-amiloide e dos níveis de proteína tau hiperfosforilada, sendo todos esses marcos patológicos da doença de Alzheimer. Todos esses processos parecem impactar diretamente o declínio cognitivo característico na doença de Alzheimer. Muito interessante. O corpo está todo conectado, dos pés à cabeça. Sem esquecer da boca, é claro. Ela dá tantos sinais, não é? Sendo assim, é mesmo muito importante que todas as pessoas façam visitas regulares ao dentista, principalmente as pessoas que estão sob investigação ou que receberam o diagnóstico da doença de Alzheimer. O importante seria realizar esses cuidados o mais precocemente, para que quando o quadro de Alzheimer evoluir, sejam necessárias consultas de manutenção de saúde. Assim, a pessoa será submetida a cuidados menos complexos. Não podemos esquecer nunca que o cuidado com a nossa saúde bucal faz parte dos cuidados do corpo como um todo. E quem não gostaria de envelhecer bem, livre de dor e com os dentes preservados, não é? É envelhecer com dignidade.